Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que se passara no caminho e como eles o haviam reconhecido na fração do pão. Enquanto assim falavam, Jesus se fez presente no meio deles. Ele lhes disse: a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, eles pensaram estar vendo um espírito. E ele lhes disse: qual o motivo desta perturbação? E por que se levantam essas objeções em vossos corações? Olha as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me, olhai, um espírito não tem carne nem ossos como vós vedes que eu tenho. A essas palavras mostrou-lhe as mãos e os pés. Como sob o efeito da alegria, eles permaneceram ainda incrédulos, e como ficassem surpresos, ele lhes disse: tendes aqui algo de comer? Eles lhe ofereceram um pedaço de peixe grelhado. Ele o tomou e comeu à vista deles. Depois disse-lhe: eis as palavras que eu vos dirigi quando ainda estava convosco. É preciso que se cumpra tudo o que foi escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele lhes abriu as escrituras e lhes disse: é como foi escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e entre seu nome se pregará a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, a começar por Jerusalém. E vós sois as testemunhas disso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus. Vamos nos sentando e preparando o nosso coração e dizendo: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Assim como na Sexta-feira Santa, nós dobramos os joelhos em adoração diante da cruz. Na Sexta-feira Santa, e é certo que isso foi explicado, é certo que Dom Terra, que esteve presidindo as celebrações nossas de Semana Santa, falou a esse respeito. Naquele dia da Sexta-feira Santa, a própria cruz em si, embora ela seja um objeto, ela merece o sinal de adoração. Não é a cruz em si, não é a madeira em si, mas o que a cruz é, o que a cruz significa. Assim como a cruz mereceu o dobrar-nos os joelhos em adoração diante dela. Agora, irmãos, a presença ressuscitada de Jesus
merece o nosso dobrar os joelhos. Por quê? Porque o Senhor está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. Aquilo que nós dizemos tantas vezes na missa não é apenas uma exclamação litúrgica, é uma realidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E nós dizemos isso porque é isso mesmo, porque Ele está. Até eu fico me perguntando, né? Por que a gente traduziu o Senhor esteja convosco? Porque até em latim, e quem ajudou missa nos tempos de menino como eu, né? Se lembra que essa expressão é Dominus vobiscum, que quer dizer, o Senhor está convosco. Não é esteja. Claro que também aí existe um desejo, uma saudação que o Senhor esteja, mas na verdade é uma afirmação, o Senhor está convosco. Como eu dizia, eu até estranho que a tradução tenha ficado o Senhor esteja convosco, porque dá a impressão de que Ele não está, e que a gente gostaria, que a gente deseja que estivesse. Mas não é assim não. A própria expressão, que é a nossa resposta, Ele está no meio de nós, corresponde à verdade. Eu inclusive quero dizer a vocês, o que mais os primeiros cristãos viviam foi sempre isso, essa certeza, Ele está no meio de nós. Os cristãos diziam um para o outro, Ele está no meio de nós. Eles não viam, eles não palpavam, mas eles sabiam pela fé que o Senhor estava no meio deles, e por isso é que eles se saudavam naquele tempo em latim, Dominus vobiscum. O Senhor está convosco, o Senhor está com você. E outro irmão respondia, Ele está no meio de nós. No meio de nós dois está o Senhor, entre nós está o Senhor. Todo joelho, e agora dobre, todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Outra vez, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. E diga comigo, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo está no meio de nós. Jesus Cristo está no meio de nós. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos. Ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Agora, todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. nós fizemos isso. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Nós dobramos os joelhos diante da ressurreição. Todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós unimos assim então, pode sentar-se agora. E nós unimos assim então a nossa genuflexão da Sexta-feira Santa, quando Ele foi humilhado ao máximo a que uma criatura pode ser humilhada. Porque nós hoje na nossa cultura não imaginamos, tudo aquilo que nós dizemos é pouca coisa em comparação do que representava naquele tempo alguém ser crucificado. E outra coisa, Jesus foi julgado pelos chefes do seu povo, pelos sacerdotes do seu povo,
Foi o sumo sacerdote quem deu a sentença a Jesus. Depois o entregaram a Pôncio Pilatos, para Pôncio Pilatos, como procurador romano, poder mandar Jesus para a cruz. Mas o seu povo e os seus sacerdotes e o sumo sacerdote do seu povo foi quem o condenou. Jesus foi ao máximo da humilhação. Quando ele foi condenado, quando Pilatos o condenou à cruz, Jesus passou pelo meio da cidade de Jerusalém, que naquele dia estava apinhada. Vocês imaginem uma das ruas de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Belo Horizonte, uma dessas grandes cidades, o centro da cidade, mesmo talvez a sua cidade, que não é tão grande assim como São Paulo, Rio, mas que é uma cidade grande, que tem um centro comercial, onde todo mundo está. Imagine um homem passando com a cruz nas costas, um homem conhecido. Imagine se eu passasse na sua cidade de cruz nas costas, porque eu fui condenado. Imagine que humilhação. Vocês iam dizer: está vendo o padre Jonas, que todo mundo aplaudia, que todo mundo amava, que todo mundo queria bem, todo mundo falava bem dele, agora está de cruz nas costas. Ele foi condenado pelos sacerdotes do povo dele, do nosso povo. O sumo sacerdote foi quem deu a sentença. Levaram para Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos, que é um romano, e os romanos são muito justos, condenaram à morte. É porque ele é devedor. Nós não sabíamos, nós imaginávamos que ele fosse bonzinho, fosse justo, mas veja quem ele era. Gente, foi isso que aconteceu com Jesus. O povo todo ficou espantado. Nós acreditávamos nesse homem. Foi o que viveram os discípulos de Emaús. A primeira leitura de hoje é a continuação da leitura de ontem, nos Atos dos Apóstolos. Os dois discípulos de Emaús, Cleofas e o outro, ficaram no chão, arrasados. Por quê? Porque o seu mestre tinha sido condenado. O seu mestre tinha sido levado à cruz por ordem do sumo sacerdote, dos sacerdotes. Por fim, Pilatos deu a sentença. Eles não sabiam explicar. Eles estavam numa terrível interrogação, porque diante do povo, Jesus se mostrou culpado. E há uma outra coisa que em geral as pessoas não sabem, é que para um judeu, o justo, ele é sempre justificado por Deus. Deus intervém. Um justo nunca é condenado. Uma das leituras durante a quaresma foi a leitura de Susana. Acho que vocês se lembram. Susana inocente. Ela foi abordada por dois juízes iníquos, malvados, obscenos, que quiseram aproveitar-se dela. E como ela se negou, eles levantaram toda uma situação de maneira que Susana foi acusada e condenada, e eles eram juízes. Os próprios juízes estavam acusando a ela de adultério com outro rapaz, enquanto eles é que queriam abusar daquela mulher. E ela foi condenada, porque os próprios juízes trouxeram o testemunho contra ela. Mas no caminho, quando ela ia caminhando para o lugar onde ela seria lapidada, com pedras, é que ela seria morta, pedradas, aparece Daniel, e Daniel intervém, e a justiça de Deus se faz, e foram os juízes que haviam condenado, que são condenados, enquanto que ela é justificada e é glorificada. Para o judeu era certo, se um justo é condenado, Deus intervém, e algo acontece, de maneira que o justo não vai pagar injustamente por aquilo que ele não fez. E com Jesus aconteceu justamente o oposto. Foi por isso justamente que os sumos sacerdotes, desculpe a expressão, gozaram de Jesus na cruz, dizendo: você que se dizia o Messias, desce da cruz, se você é o Filho de Deus, como você dizia. Porque eles viram que Deus não o tirou da cruz, e realmente o Pai não o tirou da cruz.
Foi por isso também que Jesus gritou no alto da cruz: meu Deus, porque me abandonaste? Porque Jesus viu os olhos de todos ali, olhares de condenação. Deus não o tirou da cruz. Eles viram que Jesus foi passando horas e horas, estava às portas da morte. Todos viam que mais 1 minuto, mais 2 minutos, aquele homem morreria na cruz. E Deus não interveio. Portanto, para aquele povo todo e para os próprios apóstolos, ele realmente era culpado. E os sacerdotes tinham razão. Jesus foi ao máximo da humilhação por nossa causa. Veja, realmente ele era inocente. Realmente ele não tinha pecado nenhum. Realmente ele não tinha culpa nenhuma. Os sacerdotes não podiam atirar nele nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nenhuma pedra, porque ele não tinha nenhuma culpa. Mas como diz a própria Escritura, é aí Isaías capítulo 53 que nos mostra: ele assumiu sobre si os nossos pecados. Ele aceitou passar por tudo isso, gente, no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, no lugar da sua família. E se nós vamos olhar para a nossa vida, nós vamos ver o quanto pecamos, o quanto temos pecado. Se nós olharmos para as nossas famílias, se nós formos remexer a roupa suja das nossas famílias, nós vamos ver quanto pecado na nossa casa, na nossa família. E Jesus aceitou. Se você vai olhar para a sua cidade, mesmo agora, para aquilo que se passou na Semana Santa que terminamos dias atrás, você vai ver quanto pecado aconteceu justamente na sexta-feira da paixão, no sábado do aleluia, em que o povo faz nas nossas cidades um verdadeiro carnaval, e em geral tão obsceno como o próprio carnaval. O que é o sábado de aleluia? Logo depois da sexta-feira santa, o povo faz não somente um carnaval, mas uma bacanal. Se vamos ver quantos pecados na nossa cidade, e Jesus aceitou carregar sobre si todos esses pecados. E por isso, não pelos pecados dele, porque ele não pecou, mas pelos pecados nossos, o Pai o deixou passar por culpado, e ele foi até a morte de cruz. O Pai até permitiu que todos o vissem como culpado, que os próprios apóstolos ficassem estarrecidos, como demonstraram bem os 2 discípulos de Emaús, pensando: ele errou, ele pecou, ele era o culpado, senão não o teriam condenado, senão Deus teria intervido e salvado se ele fosse justo. O Pai permitiu isso, e Jesus aceitou por nossa causa. Portanto, gente, por amor. A Escritura é clara: Jesus não foi obrigado a ir para a cruz, não. Se ele quisesse escapar, como tantas vezes ele escapou, ele podia ter escapado. Lá no Jardim das Oliveiras, quando eles se apresentaram para prender Jesus, não é verdade que o próprio Jesus disse para Judas, na hora da ceia, e nós vimos isso na narração da paixão, Jesus se volta para Judas, primeiro ele diz: um de vós me há de trair. Daí todos ficam curiosos, até perguntando: serei eu, Senhor? Então Pedro diz para João, porque João era mais íntimo, e João, por ser mais jovem, ele até podia dar uma bola fora que ninguém iria reparar, porque ele era o mais jovem. Então Pedro diz, dando uma cotovelada nele: pergunta para o mestre, pergunta para Jesus, quem é que é o traidor? E João pergunta, eu diria até inocentemente, João pergunta: quem é, Senhor? E Jesus disse: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no molho. E Jesus põe a mão no molho e dá para Judas. Você se recorda dessa narração? Jesus sabia. Se Jesus quisesse naquela hora, Jesus condenaria Judas e diria na cara dele, olhos nos olhos: seu traidor, eu sei de tudo. Você já foi conversar com os sumos sacerdotes, você até acertou com eles 30 moedas de prata para me entregar.
seu sem vergonha, e diria tudo mais o que Jesus quisesse dizer. Talvez não dissesse as palavras nossas, porque Jesus era Jesus, mas Jesus, na cara de Judas, diria da traição dele. Ele não fez. Pelo contrário, depois de mostrar para João que ele sabia muito bem quem era, disse para Judas: o que tens que fazer, faze-o logo. O próprio Judas ficou espantado e percebeu que Jesus sabia. Você viu também, e na narração da sexta-feira, isso aparecia, quando os soldados vieram com Judas, depois de Judas beijar Jesus, quando Jesus se aproximou, os soldados caíram por terra, perderam as forças. Gente, eram soldados, não eram pessoas medrosas, eram soldados. Diante de Jesus, as pernas deles perderam as forças, eles caíram ao chão. Jesus então disse: a quem procurais? Eles disseram: Jesus de Nazaré. Então Jesus disse: sou eu. E eles não tiveram coragem de se aproximar e pegar Jesus. Tanto assim que Jesus disse uma segunda vez, porque ele viu que eles estavam sem ação. Naquela hora Jesus podia passar no meio deles, descer o Monte das Oliveiras com seus apóstolos e voltar para onde quer que ele fosse, para Betânia, para a casa de Lázaro, onde fosse que ele quisesse, porque aqueles soldados perderam as forças, eles não tiveram coragem de se aproximar de Jesus, mas ao contrário, Jesus disse: eis-me aqui, e se é a mim que vocês procuram, prendam a mim, mas deixem que eles escapem. E nessa hora, infelizmente, os apóstolos fugiram todos eles, e Jesus ficou sozinho. Na verdade, ele se entregou. Por quê? Por amor de nós. Ele carregou sobre si os meus pecados. E eu dou graças a Deus. Até deixa eu dizer assim para você, eu tenho a certeza que você me entende. Eu não falo com autossuficiência ou orgulho, não. Só para você entender bem. Eu sou o Padre Jonas. Com todas as graças que Deus me deu, com tudo isso que eu tenho tido a graça de fazer, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Se Jesus não tivesse assumido os meus pecados, os pecados da minha juventude, os meus pecados da minha vida adulta, se Jesus não tivesse assumido os meus pecados sobre Ele, e ido até a cruz livremente, Ele que podia ter escapado, eu não seria o que sou. Você não seria o que é. Eu não teria a graça do sacerdócio, e você não teria as graças que você tem. Eu e você não teríamos a graça do céu aberto novamente como possibilidade para nós. Gente, agora é uma questão de conquista. Antes nós não tínhamos direito nenhum ao céu. O céu tinha as portas fechadas para nós. Mas porque Jesus aceitou isso, os céus se abriram. Agora é uma questão nossa, uma questão de conquista. É uma questão de nós vivermos santidade, de conquistarmos isso que Jesus abriu. Jesus abriu as portas. Agora é uma questão de a gente conquistar e entrar, porque as portas estão abertas. Que bom que Jesus morreu pelos meus pecados. Que bom que Jesus morreu pelos seus pecados. E foi por isso que nós na Sexta-feira Santa dobramos os joelhos diante da cruz. Porque a cruz significou tudo isso. É por isso que nós temos cruzes. É por isso que nós temos Cristos crucificados. Mas hoje, graças a Deus, nós dobramos os joelhos diante do Cristo ressuscitado. E veja bem que beleza, porque Ele foi ao máximo da humilhação. Criatura alguma neste mundo foi mais humilhada do que Jesus. E Ele aceitou livremente. Gente, Ele podia ter diante do sumo sacerdote se explicado. Ele poderia, porque
Pilatos até estranhou, Pilatos provocou, Pilatos quis que Jesus te defendesse. Pilatos acreditava que, como todo bom judeu, Jesus iria apresentar as suas razões, e Pilatos estava resolvido a absolver a Jesus. Foi por isso também que ele fez a comparação entre Jesus e Barrabás e pediu ao povo que escolhesse, porque ele tinha certeza que o povo escolheria Jesus e condenaria Barrabás, mas o povo acabou fazendo o contrário por causa dos sacerdotes. Jesus poderia ter se explicado, Jesus poderia ter defendido a sua causa, mas por mim, por você, porque ele assumiu sobre si os nossos pecados, ele se tornou um culpado. Ele se tornou um culpado com os meus, com os seus pecados, porque ele foi ao máximo da humilhação, voluntariamente, por amor a mim, por amor a você. Gente, não há maior prova de amor do que esta, porque ele foi ao máximo da humilhação, por amor. O Pai o exaltou, como nós cantamos. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que agora então, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e nos próprios infernos, de toda a língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele foi ao máximo da humilhação, e por isso o Pai o exaltou. Não foi ele quem se exaltou, foi ele que foi exaltado pelo Pai. O Pai o exaltou porque o seu Filho, por amor de nós, seus irmãos, foi ao máximo da humilhação. Aplauda Jesus, porque ele merece todo o nosso aplauso. Aplauso, gente, é pouca coisa diante daquilo que Jesus fez. Aplauso é pouca coisa para aquilo que ele fez por mim, para aquilo que ele fez por você. E é por isso que hoje nós podemos alegrar-nos com a ressurreição. Muitas vezes, obrigado, muitas vezes nós levamos assim muito festivamente a Páscoa. Na hora do aleluia, na hora do glória, então acende-se as luzes, às vezes até foguetes, os sinos batem nas nossas igrejas, o órgão toca, o Ministério de Música toca, canta, a gente apenas faz festa, faz festinha. Não, a Páscoa é motivo de enorme alegria, de infinita alegria por causa disso, porque Jesus, por amor, assumiu o meu pecado, o seu pecado, porque Jesus assumiu o pecado da minha família, gente. Uma das minhas irmãs está na Canção Nova atualmente, a Marta. Vocês a conheceram, a vão conhecer. Várias vezes eu falei da Marta aqui, né? Em pregações, contando fatos da minha casa, da minha família. Ela hoje está aqui, e hoje somos dois juntos para podermos dizer que Jesus assumiu os pecados da nossa família, da minha e da dela, porque a nossa família teve também pecados. Eu tive pecados, ela teve pecado, os nossos irmãos tiveram pecados, têm pecados, os nossos pais, que foram os lutadores. Você conhece bastante da nossa história, eu a tenho contado. Mas eles erraram também, eles pecaram também. E hoje nós somos o que somos, hoje eu sou padre, hoje a Canção Nova existe, porque Jesus assumiu sobre si os meus pecados e os pecados da minha família. E eu pude ser padre. Eu estou dizendo de mim para que você entenda e diga a mesma coisa de você, da sua família. É porque Jesus assumiu os pecados passados e os atuais da sua família. Desculpa dizer, qual é a família que não tem uma ovelha negra? Qual é a família que não tem alguém errado? Alguém que bebe, alguém que adultera, alguém que trai, alguém que infelizmente é mau elemento na família, alguém que tem um gênio terrível. É difícil uma família que você possa dizer todos somos 100%, porque pode ser que até a ovelha negra da família seja a gente. O errado da família é a gente. E Jesus, por amor, só por amor, deixa eu dizer, também dos nossos rolos do passado,
dos nossos rolos do passado e dos nossos rolos do presente. Jesus assumiu a culpa para que hoje pudéssemos ser o que nós somos. E agora, portanto, vivendo a Páscoa, festejando a Páscoa, a gente só pode ser como uma flecha veloz, uma flecha certeira, que só vai numa direção. Quando nós mostramos que temos que ser radicais, gente, é por isso. Você já viu uma flecha que vai fazendo assim no caminho? Você já viu claro, a comparação é pesada, mas você viu uma bala de revólver que vai fazendo voltinha assim? Não, a bala atinge o seu alvo e faz até estragos, porque a bala vai certeira, ela sai com impulso, ela sai com força. Nós só podemos ser como uma flecha certeira na conquista do céu, na conquista dessa porta que ficou aberta, porque não fomos nós que abrimos, gente, foi Jesus que abriu por nós, foi Jesus que abriu por você. Você ir para o céu é apenas a coisa mais justa que você faz. Você ser santo é apenas a coisa mais justa, é apenas o pagamento mínimo que você pode dar. Você ser santo e eu ser santo é o menor pagamento que nós podemos dar, que eu posso dar a Jesus por aquilo que Ele fez por mim. Até a graça de eu poder ser santo, eu a devo porque Jesus assumiu antes os meus pecados sobre Ele. Ele se tornou culpado para eu ter a possibilidade de deixar de ser culpado e me tornar santo. Portanto, a ressurreição é também anúncio de santidade. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. São Paulo vai dizer: uma vez que ressuscitastes com Cristo, olhai para as coisas do alto, vivei para as coisas do alto. Em outras palavras, vivei certeiramente como uma flecha na direção dos céus. Nós estamos na terra, gente, mas vivendo já como cidadãos do céu. Lá está a nossa meta. E a nossa vida agora em Cristo só pode ser vida de conquista, de conquista, de conquista, de conquista, de conquista, de santidade. Muito obrigado por isso, Senhor. Que realmente hoje, nesta quinta-feira da ressurreição do Senhor, porque toda essa semana é como um dia só, que Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que Teu Espírito Santo recaia sobre nós e nos encha, Senhor, encha a nossa mente e o nosso coração, encha a nossa vida e nos faça viver, Senhor, para a santidade. Justamente porque o Senhor assumiu sobre si a culpa que o Senhor não tinha, a minha culpa, que eu agora, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, caminhei para a santidade. Vai ficando em pé e vai você pedindo ao Senhor essa graça. Sim, Senhor, eu quero ser santo, eu preciso ser santo. Senhor, eu preciso ir para o céu e eu não posso ir para o céu sozinho, Senhor, porque não foi somente os meus pecados que o Senhor assumiu os meus pecados e os pecados da minha família. Vai dizendo isso para o Senhor: eu preciso entrar no céu com toda a minha família, Senhor. Ninguém pode ficar fora, nenhum dos meus irmãos, nenhum dos meus sobrinhos, nenhum, Senhor, nem o meu pai, nem a minha mãe, nem o meu avô, nem a minha avó, nem os meus filhos, ninguém, Senhor, nem os meus netos, ninguém pode ficar fora. Nós todos, Senhor, como flechas certeiras, só podemos caminhar para o céu, e eu preciso caminhar para o céu e arrastar os outros para o céu, Senhor, porque é o mínimo que nós podemos fazer, Senhor, para pagar um pouquinho aquilo que o Senhor fez por mim, aquilo que o Senhor fez pela minha família. Vai pedindo para o Senhor. Enquanto isso, Senhor, estou levantando as minhas mãos e pedindo o Teu Espírito Santo, Senhor, que caia sobre nós o Espírito de santidade, para que realmente nós nos decidamos a ser santos, que não vivamos mais uma vida de mais ou menos, porque o Senhor não aceitou mais ou menos. O Senhor foi até a morte e morte de cruz. O Senhor assumiu toda a culpa, sem precisar assumir a culpa. O Senhor não precisaria, mas o Senhor assumiu toda a minha culpa, e a culpa da minha família, e a culpa de todo o Teu povo, e a culpa de toda a igreja, e a culpa de toda a humanidade. O Senhor assumiu por amor, e por isso, Senhor, por amor também, eu só
posso ir para o céu. Por amor eu só posso arrastar os outros para o céu. Por amor eu só posso lutar para viver os teus mandamentos. Por amor eu só posso lutar para viver a castidade. Por amor eu só posso lutar para viver, Senhor, em contínua santidade, em constante santidade, em total santidade. Senhor, dá-me a graça, dá-me a graça. Desperta-me, Senhor, acorda-me, Senhor. Eu não posso dormir mais, Senhor, é Páscoa, é ressurreição. Eu só posso caminhar para a santidade, e eu só posso dobrar os joelhos diante da tua ressurreição, Senhor, porque é esta a graça que eu tenho. Eu que dobrei os joelhos diante da tua cruz, Senhor, na sexta-feira santa, preciso agora dobrar os joelhos diante da tua ressurreição, porque foi pela tua morte e pela tua ressurreição que eu fui salvo, e hoje eu posso caminhar para o céu, eu hoje posso caminhar para a santidade. Aplauda mais uma vez o Senhor, que lhe dá toda essa graça. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor ressuscitado dentre os mortos. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.